Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom, em mais uma videoaula, hoje daremos início aos nossos estudos sobre os verbos, complementos, apostos, regências. Então, hoje estudaremos os verbos transitivos. Lembra os estudos que nós já fizemos do ano passado, um pouquinho desse ano? Verbo transitivo direto, indireto, verbo transitivo direto e indireto, verbo de ligação, né? Nós também falaremos sobre a questão dos complementos. Os complementos nominais, os complementos verbais, o aposto. Falaremos sobre regência verbal e regência nominal também, beleza? Então, bora lá? Então, vamos. Olha só, vamos começar pelos complementos verbais. Complemento verbal, eu tenho alguns que eu denomino como os ODs e os OIs, que são os objetos direto, sem preposição, e os objetos indireto, com preposição, né? Bom, nos meus verbos, quando eu tenho um verbo intransitivo, geralmente ele é um verbo de ação e também eu tenho a questão do meu verbo de ligação. E aí eu tenho o meu VT, que é o meu verbo transitivo, eu tenho o meu VTD, que é o verbo transitivo direto, e eu tenho o VTI, que é o verbo transitivo indireto. Lembra? Por que ele é o verbo transitivo indireto? Porque eu tenho uma preposição bem ali no meio da frase. E tenho também o meu verbo transitivo direto e indireto. Vamos verificar isso na questão de frases para que vocês entendam melhor? Olha só. A professora viu o filme com os alunos. Onde que eu tenho o meu verbo aí? Meu verbo ver, né? Viu. A professora viu. Então, ele é um verbo transitivo, porque ele precisa transitar. Porque se eu digo a professora viu, quem vê, vê algo ou alguma coisa, né? Então, a professora viu. Então, ele precisa transitar ainda para que me dê mais explicações o que ela viu. Por isso que ele é chamado de verbo transitivo. Então, bora lá? A professora viu o filme com os alunos. Então, o viu é um verbo transitivo direto, que ele precisa transitar ali para me dar o outro sentido da frase, para dizer que quem vê, vê alguma coisa. O que ela viu? O filme com os alunos. E aí, o filme com os alunos é o meu objeto direto. Beleza? Eu tenho também, a professora assistiu ao filme com os alunos. A professora assistiu ao filme com os alunos. Quem é meu verbo? Assistir. E aí, esse meu verbo é um verbo transitivo indireto. Por que é um verbo transitivo indireto? Porque diz assim, ó, a professora assistiu. Tá, quem assiste, assiste algo, não é? Não fica a pergunta aí, a nossa curiosidade. Quem assiste, assiste algo. Então, nós precisamos aí de um complemento. Precisamos para saber o que ela assistiu? Então, olha só. A professora assistiu. Verbo transitivo. Mas só que ele é um verbo transitivo indireto. Um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque eu tenho a preposição ao, que é as preposições que vocês lembram, que é a, ante, até, após, com, contra, de, desde e por aí vai. Então, a professora assistiu ao filme com os alunos. Ele é um verbo transitivo indireto por causa da preposição a, e ao filme com os alunos é o meu objeto indireto. Se é um verbo transitivo direto, o objeto direto. Verbo transitivo indireto, o objeto é indireto. Beleza? A outra frase. Ninguém acredita em você. Ninguém acredita em você.
Quem acredita, acredita em algo. Então ele é um verbo transitivo. Direto ou indireto? Indireto. Por quê? Porque tem a preposição em. Ninguém acredita em você. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em. Então ele é um verbo que precisa transitar, por isso que ele é um verbo transitivo e indireto por causa da preposição. Agora vamos lá analisar o meu verbo transitivo direto e indireto. Olha só. O aluno entregou as flores para a professora. O aluno entregou as flores para a professora. Quem é meu verbo? É entregar, não é? Isso. O aluno entregou. Quem entrega, entrega algo a alguém, não é? Então é um verbo transitivo, não é? Quem entrega, entrega algo. Verbo transitivo. E ele é um verbo transitivo direto porque não tem preposição. As flores, esse as aí não é preposição. Então, o aluno entregou as flores para a professora. Por que o entregou é um verbo transitivo direto e indireto? Ele é um verbo transitivo direto porque as flores, de entregou para as flores, não tem preposição. Verbo transitivo direto. Mas, depois das flores, eu tenho para o professor. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, perante, por, para. Para é uma preposição. Então, ele tem um verbo que ele exige uma preposição e também a não preposição. Por isso que ele é chamado de verbo transitivo direto e um verbo transitivo indireto. Tranquilo? Até aí? Beleza? Bom, agora nós passaremos para a explicação do nosso complemento nominal. Bom, complemento o nome já diz, que completa o sentido de um nome, né? E ele vem precedido de uma ou por uma preposição. Olha só o exemplo. Não perca o amor, a vida. Esse a vida com crase, tá? Não perca o amor, a vida. Amor é um substantivo abstrato, né? E o a vida é um complemento nominal. Porque eu digo assim, ó, não perca o amor. O amor a quê? O amor a quem? O amor à vida. Ele é o meu complemento nominal. Porque a minha frase eu tenho que o amor é um nome, é um substantivo. Tenho saudades de você. Tenho saudades de você. Saudades é um substantivo abstrato. De você é um complemento nominal. Lembra que eu falei que o complemento nominal ele completa o sentido de um nome e vem precedido por uma preposição. Tenho saudades de você. De é uma preposição. A, ante, até, após, com, contra, de. Lembra? Beleza? Bom, então esse é o complemento nominal. Só isso. Aí nós falaremos também dos tipos de aposto. Tipos de aposto. Professor, e o que é aposto? O que seria o aposto? O aposto é um termo acessório que explica a palavra a que se refere. Esse termo acessório é como se fosse assim, ó, algo a mais. Algo a mais. Beleza? Bom, e na questão dos meus apostos, eu tenho o aposto explicativo, enumerativo, recapitulativo ou resumidor, que é a mesma coisa. Eu tenho o aposto comparativo, distributivo, oração apositiva e o aposto especificativo. Todos esses. Eu vou explicar cada um para vocês, tá bom? Então, bora lá? Vamos lá no meu aposto explicativo. Olha só a frase. O YouTube, plataforma de compartilhamento de vídeos, tem ajudado muito. Nessa frase, eu tenho o meu aposto que é o quê? Plataforma de compartilhamento de vídeos. Sabe por que ele é meu aposto? Porque se eu tirar ele,
eu não perco o meu sentido da minha frase. Se eu tirar essa parte que é o meu aposto, fica assim, ó. O YouTube te ajuda muito. Não entendeu? Isso. Mas eu quero explicar o que é o YouTube. E quando eu entro com uma parte, com um fragmento de explicação, eu chamo ele de aposto. E se ele está explicando, ele é explicativo. Então, o YouTube, vírgula, plataforma de compartilhamento de vidas, né? De vídeos, na verdade, de vidas não, de vídeos, vírgula. Então essa partezinha entre a vírgula foi a minha explicação, é o meu aposto explicativo. Tem ajudado muito, beleza? Agora eu tenho o meu aposto enumerativo. Aposto enumerativo. Então olha só. Eles pensaram em todos os detalhes. 2 pontos. Decoração, comida, bebida e música. Viu que eu enumerei? Por isso que eu chamo de aposto enumerativo. Agora é meu aposto recapitulativo ou resumidor, tanto faz. Aí a frase que eu tenho é o seguinte, ó: filmes, livros, séries, tudo colabora para a nossa formação. A minha palavra tudo é o meu aposto resumitivo. Eu fui enumerando para você e depois eu peguei tudo com a palavra e já te expliquei. Então, por isso que eu chamo ele de aposto resumitivo. Aposto recapitulativo ou resumidor, tanto faz. Agora eu tenho o meu aposto comparativo. Esse, pela palavra, a gente já sabe, é mais tranquilo. Então, o aposto comparativo, ele vem de quê? Ele vem de comparação. Então, presta atenção. Seus olhos, vírgula, janela da alma, dizem muito sobre você. Eu posso dizer que seus olhos dizem muito sobre você. Você não consegue entender? Consegue. Mas eu coloquei o quê? Um aposto, o quê? Comparativo. Seus olhos, vírgula, janela da alma, vírgula, dizem muito sobre você. Eu comparei seus olhos com o quê? Com janelas da alma. Beleza? Agora eu tenho o meu aposto distributivo. Aposto distributivo. Então, olha só. Ambos são bons alunos. Um em português, o outro em matemática. Ambos são bons alunos. Aí eu distribuí um em português, o outro em matemática. Beleza? Esse é o único aposto distributivo que, se eu tirar os apostos, no caso que seria um e outro, aí não dá certo, fica sem sentido, tá? Então, esse não tem como eu retirar, como eu retirei das outras frases, dos outros exemplos. Mas o distributivo é isso, porque está distribuindo, dizendo que um aluno é bom em português e o outro aluno é o quê? Bom em matemática. Beleza? E aí, eu tenho qual o meu outro aposto que eu tenho agora? O distributivo, e agora eu tenho a oração apositiva. Então, olha só. A minha frase é: só espero uma coisa, que eu seja aprovado. Aposto, o quê? Oração apositiva. Só espero uma coisa, que eu seja aprovado. Então eu tenho uma que explica, né? Qual que é essa única coisa que eu espero? Que eu seja aprovado. Essa é a minha oração apositiva. Beleza? Aí eu tenho também, além da minha oração apositiva, eu tenho o meu aposto especificativo. Aposto especificativo. Olha só o exemplo, olha só a frase. O escritor Guimarães Rosa nasceu em Minas Gerais. O escritor
nasceu em Minas Gerais. Quem que é esse escritor? Aí é onde eu entro, né? Com o Guimarães Rosa, que eu estou explicando quem é esse escritor. Beleza? Dúvidas sobre a questão dos apostos? Tranquilo, não é? Mole, mole, fácil, fácil. E agora, por fim do nosso assunto, eu tenho as regências. Regência nominal e regência verbal. Regência nominal e regência verbal. Professor, o que seria regência nominal e regência verbal? Um vem do nome, o outro vem do verbo, né? Então, olha só. E o que é regência? Bom, você se imagina em uma banda de música, em uma igreja onde existe uma orquestra, né? E na orquestra sinfônica ou na orquestra filarmônica, aqui em Goiás nós temos. E aí tem o que? O regente. Sabe aquele carinha que fica lá na frente? Regente, regindo. E todos os outros músicos ali, o do piano, o da flauta, o do violino, o do violoncelo, né? O do trompete, o da clarineta, o do oboé, vários instrumentos. Eles são os regidos, dependendo do andar, do tempo, do compasso, das notas, do que o maestro ali, o regente, faz. Os regidos, que são os músicos, eles obedecem. Da mesma forma a língua portuguesa. Então é por isso que nós chamamos de termo regente, é o que manda. Regido é o que obedece. A frase, ela pede um complemento ali, ela começa a dar uma explicação, ela começa a elaborar uma frase e aí ela começa a pedir para a língua portuguesa, o termo regido, os complementos, preposições e outras palavras para que dê um sentido também. E aí é por onde nós chamamos de termo regente e termo regido. Quer um exemplo? Então bora lá. Dom Quixote ama livros de cavalaria. Dom Quixote ama livros de cavalaria. Então olha só. Quem ama algo ou alguém, não é? Então quando diz assim, ó, Dom Quixote ama, a gente vai ficar curioso, mas ama o quê? Esse é o regido. Desculpa, esse é o regente. Esse é o termo que rege. Dom Quixote ama. Esse é o termo regente. O amar, o verbo amar, é o termo regente. Só que ele precisa de outras coisas para dizer o que ele ama. É como se o regente, no caso ele, falasse para o pessoal, dá a nota tal, dá a melodia tal. Entendeu? Então ele é que manda. Então ele é o regente de toda a frase. Então Dom Quixote ama. Quem ama, ama algo ou ama alguém. E aí ele ama o quê? Livros de cavalaria. O livros de cavalaria foi onde o termo regente, o ama, não é? Falou, ó, vem chegando, chega mais, vem chegando porque eu preciso de vocês para fazer um complemento para dar um entendimento. Então vem cá, ó, vem cá dançar a mesma música, vem cá tocar da mesma forma. Então o ama ali, o verbo amar chamou. Quem ama, ama alguma coisa. Ama o quê? Livros de cavalaria. Então, se ama foi o que pediu, ele precisou, ele solicitou, ele é o termo regente. Ele que está regindo ali. E as outras palavras, o restante, ficou como regido, os que obedecem. Beleza? Mais uma frase. Dom Quixote gosta de livros de cavalaria. Dom Quixote gosta de livros de cavalaria. Dom Quixote gosta. Se falar assim para você, ó, Dom Quixote gosta.
Aí você vai se perguntar, uai, tá, mas gosta de quê? Porque quem gosta, gosta de algo. Ou quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, Dom Quixote gosta. Gosta é o meu verbo. Só que o meu verbo por si só, ele não vai se complementar. Então ele precisa ali, de dar uma ordem, de fazer um pedido, de chamar uma ajuda, de reger. Então, Dom Quixote gosta, quem gosta, gosta de alguma coisa, eu tenho minha preposição. Então, Dom Quixote gosta de livros do quê? De cavalaria, não é? Então, Dom Quixote gosta, o gosta é o termo regente. De livros de cavalaria é o meu termo regido. Beleza? Viu tanto que foi tranquilo? Fácil ou muito fácil? Bom, então, essa é a nossa aula, essa é a nossa videoaula e estará lá na plataforma de vocês, lá no portal do aluno, os exercícios que vocês deverão fazer para que possam ser entregues na escola também, tá? Então eu deixarei lá as páginas e os exercícios, os números dos exercícios que vocês precisam fazer para que sejam avaliados. E qualquer dúvida, vocês já sabem, entre em contato com a escola entra em contato comigo e para a gente estreitar esse canal aí de dúvidas, de solicitações, de conversa, de trocas de experiência, de trocas de ideia, beleza? Bom, por hoje é só. Fiquem todos bem, fiquem todos com Deus.